Esta aqui é a tela inicial do front, essa é a visão do vendedor no Android dele. E nesse vídeo a gente só vai ver o cadastro de clientes, certo? Então eu vou clicar aqui em cadastro de cliente. Bom, notem que aqui você tem a relação dos clientes deste vendedor, somente deste vendedor. E notem que é bem rica as informações que estão aqui. Então a gente vai ver nesse vídeo o que quer dizer cada item desse daqui. A gente começa logo pelo lado esquerdo aqui, que são esses ícones, essas fotos, né? Que você, nesse caso específico aqui, esse cliente solicitou que aqui fique o ramo de atividade. Então, para cada ramo de atividade, ele colocou um ícone diferente. E você pode colocar qualquer foto aqui se você quiser. Isso fica por conta do administrador do sistema. Logo abaixo dessa foto, desse ícone, nós temos a classe do cliente. Aqui é um exemplo de um distribuidor da Nestlé, por exemplo, e que ele classifica os clientes dele como top 7, top 12 ou então Oreca. Mas, por exemplo, um distribuidor da Danone, ele usa ouro, platina, prata e bronze. Então aqui nesse canto, logo abaixo da foto, você poderia ter a classe desse cliente. Em cima, notem que eu tenho o código do cliente, a nome fantasia e a razão social. Então, por exemplo, eu posso usar um campo busca e escolher um pedaço do nome. Por exemplo, eu vou digitar aqui padaria e vou mandar buscar. Pronto, onde tem a palavra padaria, ele trouxe nesse filtro. Outro teste, eu vou apagar, aqui está lá. E vou digitar feliz, por exemplo, e vou mandar filtrar. Nesse momento ele trouxe a escolinha Lobinho Feliz e ao mesmo tempo também trouxe aqui embaixo o Mini Mercado União, que a razão social é Felizardo, Mini Mercado Felizardo. Então ele buscou tanto na fantasia quanto parte da razão social. Então ele procura tanto num quanto no outro. Vamos zerar de novo aqui e vamos botar o filtro inteiro, tá? Então, logo abaixo aqui, à direita, nós temos o roteiro de visita. Por exemplo, esse segundo cliente aqui, o posto Mocidade, ele é atendido semanalmente toda terça-feira. O de baixo, a escolinha Lobinho Feliz, ele é atendido também semanalmente, mas terças e quintas. O primeiro cliente aqui, a padaria Ipanema, ela é atendida quinzenalmente, na semana par, toda terça-feira. Então você pode ter par ou ímpar e o dia da semana que ele é atendido, tá? Logo do lado esquerdo do roteiro a gente vê 8 quadros, ou branco ou azul. Esses 8 quadros representam as 8 últimas semanas de venda para esse cliente. Então quer dizer, se eu tiver branco não teve venda, e se tiver azul teve venda. Olha só que legal. Então aqui você já consegue ver a positivação de clientes semana a semana, tá? E outra coisa que a gente consegue ver com esse quadro é saber se o roteiro de visita ele está sendo muito bem aplicado ou não. Por exemplo, esse Mini Mercado União aqui, você note que ele é uma semana par, quer dizer, ele é quinzenal e está sendo atendido semana sim, semana não, semana sim, semana não. Legal, está sendo bem executado. Agora, por exemplo, a padaria Ipanema, que o roteiro de visita também é quinzenal e foi atendido 2 semanas seguidas aqui. Então é sinal que o roteiro não está sendo seguido como projetado. Então essa função do supervisor agora descobriu por que isso aconteceu, certo? Abaixo desses quadros brancos e azuis, nós temos o que está em aberto, vencido ou está em aberto, perdão. Então, por exemplo, aqui eu tenho R$ 488 em aberto e não tem nada vencido. Mas quando está vencido, ele chama atenção por estar em vermelho, certo? Então também o vendedor vai saber se você pode tirar pedido para esse cliente ou não. Ele pode bloquear ou não, dependendo da configuração adotada. Se o cliente está com alguma coisa em atraso, ele não vai mostrar. Quer dizer, ele vai mostrar, mas não vai deixar de tirar a venda, por exemplo. Mas isso depende de outra situação, certo? Logo da direita aqui, nós temos as vendas do mês. É interessante esse quadro pelo seguinte, porque aqui você já sabe se esse cliente já foi positivado ou não este mês, né? Então, por exemplo, se você tem um cliente, por exemplo, aqui,
esse aqui, por exemplo, que a venda está zerada, é sinal que você não positivou, você não vendeu para esse cliente esse mês ainda. É sinal que você tem que correr atrás para aumentar a sua distribuição numérica. Então, de uma tacada só, você consegue ver quais são os seus clientes que foram positivados ou não, você vai bater a tua meta ou não de distribuição numérica, né? Logo abaixo desses 3 quadros, nós temos o ticket médio, que é uma outra informação muito importante, onde você já tem noção de quanto você pede, quanto sai cada pedido, a média de cada pedido para esse cliente. Então você tem as informações necessárias para na hora que você tirar um pedido, você sabe, por exemplo, que esse aqui é a pensão estandarte de ouro, por exemplo, a média de pedido dele é R$ 1.906. Então você sabe que se você tentar chegar um valor acima desse, você vai estar conseguindo aumentar o ticket médio de todos os clientes. Com certeza, aumentando o ticket médio de cliente a cliente, você vai aumentar o teu faturamento mensal, né? Fica tranquilo que a gente já está quase terminando. Do lado direito aqui, nós temos 3 conjuntos de estrelas. Ou ele é 1 estrela, 2 estrelas ou 3 estrelas. Tá? Então, o primeiro conjunto de estrelas, todas elas são uma curva ABC. Curva ABC 80, 15, 5. Tá? Eu não vou aumentar a discussão sobre isso. Quem quiser depois me manda um e-mail e eu explico como é que se chega nessa classificação dessa curva ABC 80, 15, 5. Nesse vídeo eu também explico alguma coisa também do princípio de Pareto. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho 3 estrelas, o primeiro conjunto azul, quando eu tenho 3 estrelas, por exemplo, vamos procurar um aqui. Por exemplo, esse aqui. Quando eu tenho 3 estrelas, é sinal que este cliente está dentro de 80% do faturamento da empresa inteira. 3 estrelas representam 80%, 2 estrelas representam 5% e 1 estrela só representa os últimos 5%. Então, isso em relação à empresa inteira, não só ao vendedor, a empresa inteira. O segundo conjunto de estrelas, esse conjunto aqui do meio, faz a representação deste cliente dentro do ramo de atividade dele. Esquece todo o conjunto de clientes também dentro de toda a empresa, mas somente em cima do ramo de atividade. E o terceiro conjunto de estrelas é quanto representa este cliente, todos eles 80, 15, 5, dentro do cadastro de vendedor. Então, quando você tem 3 estrelas no último campo aqui, por exemplo, deixa eu procurar aqui esse aqui. Esse cliente aqui, ele está dentro de 80% do faturamento desse vendedor, certo? Então você faz essa separação e também é uma ótima informação para o vendedor na hora de analisar o teu cliente, certo? E esse último quadro aqui, ele indica o seguinte. Ele indica quanto falta para você bater a cobertura múltipla neste cliente, tá? Então, por exemplo, esse cliente aqui está faltando somente um produto para bater a cobertura múltipla. Este daqui, por exemplo, está faltando 7, este daqui está faltando 3 e assim por diante. Então, quem quiser também saber o que é a cobertura múltipla, tá? Que caso não saiba, manda um e-mail no final e a gente vai mandar um vídeo explicando como é que você consegue implantar a cobertura múltipla na sua empresa, certo? Bom, se você pensa que tinha acabado, você está enganado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui nos dados dessa escola aqui, Lobinho Feliz, por exemplo. Tá? Então, vou clicar aqui. Aparece aqui visualizar. Eu clico em visualizar. E agora eu vou ter os dados, as fichas cadastral desse cliente, certo? Então, aqui eu tenho os dados cadastrais desse cliente. E tem mais 3 abas aqui. 4 total, né? Principal, financeiro, pedidos e mapa. Se eu clicar aqui em financeiro, eu vejo tudo que está em aberto para esse cliente. Se tivesse vermelho aqui, é sinal que estaria em atraso. E aqui eu vejo todos os pedidos, os últimos pedidos para esse cliente. Notem que está em vermelho, é sinal que não foi atendido por completo. Esses pedidos aqui tiveram corte. Depois vão ter telas explicando qual foi o produto que foi cortado ou não. Mas aqui é importante saber se você está atendendo esse cliente bem ou não, ok? E por último você tem o mapa, que seria a localização desse cliente no mapa. Então aqui você tem, por exemplo, a informação desse cliente no mapa, certo? Então, eu queria mostrar justamente isso, porque é muita informação na mão do vendedor, certo? Então,
não se trata de uma simples relação de clientes. Aqui nós temos muita informação, aqui está municiando o teu vendedor, mas eu estou falando de vendedor. Eu estou falando de vendedor, aquele que está lá na linha de frente, aquele que segue as táticas da empresa a partir do planejamento estratégico, é um verdadeiro soldado. Eu estou falando de vendedor, esse cara que veste, se municia para enfrentar o mercado, tá? Não, eu estou falando de vendedor. Eu não estou falando de pangaré. Tem gente que está rindo agora, mas infelizmente o que mais a gente depara aí no mercado é um monte de vendedor pangaré, certo? Então, muito cuidado. Isso na mão, essas informações na mão de um bom vendedor, você com certeza não resta uma mínima dúvida de que você vai aumentar as suas vendas. Agora, se você tem um vendedor pangaré, a gente tem outra solução para isso, mas não faz parte desse vídeo, certo? Outros vídeos virão, como fazer pedido, mostrar como acompanhar as entregas do seu motorista, como é que você pode fazer uma pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado com seus promotores, assim por diante. Então, resumindo, para equipar, o front veio para equipar, para municiar o front da tua empresa, lá na front, lá onde estão teus vendedores, teus motoristas, teus promotores, é lá que a guerra acontece. Então, o mercado é uma guerra e a gente está preparando o teu ponto de frente, a tua linha de frente para essa guerra. Certo? Esse aqui é o meu e-mail. Qualquer dúvida de como implantar o front na sua empresa, como fazer o front conversar com o teu RP, ou até qualquer outra dúvida que você tenha em relação a esse vídeo, ou essas planilhas que eu prometi, se você quiser, manda um e-mail para mim, certo? Que eu vou devolver com as informações necessárias. Beleza? Aguardo o teu contato. Muito obrigado.